Olá, pessoal! E hoje temos episódio novo do Alessandra Responde, episódio 32. Vamos falar um pouquinho sobre dimensionamento e aplicações. Fica comigo! E a primeira pergunta veio de Lindenberg Gonçalves Mantena. Olá, amigo! Preciso de uma placa para funcionar duas câmeras de 12 volts cada, no total de 4 amperes. A placa de 30, creio que me sirva. Então, vamos lá. Lindenberg, primeira coisa, né? Se esse seu consumo de 4 amperes for o total das suas duas câmeras, a gente já sabe que o seu consumo, ó, 4 vezes 12 já dá 48 watts. Então, uma placa de 30 já tá fora, né? Mas como saber o que usar? A gente precisa fazer o dimensionamento. Se essas duas câmeras consomem no total 4 amperes em 12 volts, eu preciso multiplicar ela por 24 horas por dia para descobrir o consumo e aplicar as perdas, tá? Então, fazendo a conta didaticamente, a gente vai ter lá, ó, 4 amperes vezes 24 horas, vezes uma perda aí de 10% em corrente contínua, nós vamos ter aproximadamente 106 ampere-hora dia, tá? O que eu preciso para alimentar essas câmeras, né? Analisando didaticamente, né, o painel de 30 que você gostaria de utilizar, a gente vai colocar aqui as especificações dele, a corrente de máxima potência desse painel é de 1,71 amperes. Então, se a gente usar aquela formulazinha que a gente sempre usa do cálculo da média nacional de radiação equivalente a 5 horas por dia, a gente vai perceber que essa placa vai gerar em torno de 8,55 ampere-hora dia, bem longe do consumo que você vai ter ao longo das 24 horas, tá? Então, baseado neste cálculo, para essa situação, a gente chega à conclusão que você vai precisar aí de no mínimo 3 placas de 150, 155 amperes, tá? Um controlador de carga de 30 amperes e para uma autonomia de 3 a 4 dias, um banco de baterias de aproximadamente 400 ampere-hora, tá? Então, mais ou menos 2 baterias de 200 ampere-hora, ok? A pergunta número 2 veio de Laís Albuquerque. Por que um painel solar de 20 watts não alimenta o meu equipamento que consome 20 watts? Comprei um painel deste e não está me atendendo. Laís, a primeira coisa, eu preciso entender como que está montado o seu sistema e se esse equipamento funciona por quanto tempo. Vamos relembrar o seguinte, um painel de 20 watts, ele é 20 watts pico, ou seja, ele não vai fornecer 20 watts continuamente, né? Quando a gente pega lá a informação do painel, é watt pico, é a potência, é a máxima potência que esse painel vai gerar, ou seja, naquelas condições estándar, equivalente aos 1000 watts por metro quadrado, né? Próximo do sol do meio-dia. Então já começa por aí, tá? Então, para saber qual sistema que se encaixaria melhor para você, a gente precisa rever o dimensionamento. Esse seu equipamento de 20 watts, ele é 12 volts? Quantas horas por dia ele vai ficar ligado, né? Quantas horas ele vai funcionar? Precisamos calcular as perdas para então fazermos o dimensionamento do sistema correto para atender esse seu equipamento, ok? E a partir daí também calcular o banco de baterias adequado, tá bom? E a pergunta número 3 veio do Lelo. Oi, tenho visto alguns vídeos seus no YouTube sobre amperímetro para medir corrente contínua. Quais os modelos da Minipa? O 3100A mede também? Bom, Lela, eu fui checar esse modelo 3100A da Minipa, né? E ele não mede corrente contínua. Ele tem o alicate amperímetro, mas não é para corrente contínua, só para corrente alternada. E eu observei também, analisando as especificações dele, que ele não tem a função True RMS, que é uma função também super interessante para quem trabalha com sistemas de energia solar off-grid, tá? Particularmente, eu gosto de trabalhar com o ET3320A. Eu já mostrei ele em outros vídeos, tá? E eu vou deixar o link aqui se você quiser conhecer as funcionalidades dele, tá? Que é esse multímetro com alicate amperímetro de corrente contínua que eu gosto de trabalhar, tá? Então esse aqui é um exemplo, tá bom? E a pergunta número 4 veio do André Viana. Tem um controlador de carga Lumiax MPPT de 40. Meu controlador de carga vem esquentando muito em dias quentes.
Saberia me informar sobre como resolver? Poderia instalar um cooler? Quando bate os 70 graus, ele apita e acusa E5. Bom, vamos lá. Primeira coisa, eu perguntei para ele por que o controlador estava chegando naquela temperatura de 70 graus, que não é normal. Aonde esse controlador estava instalado? Então, ele tem um motorhome e dentro do motorhome dele, ele tem um armário fechado. E era o único lugar que ele tinha para colocar o controlador de carga. Então, o que acontece? Não tem ventilação, então a temperatura sobe muito ali. E aí, quando bate aos 70 graus, né, acusa o E5. O que é o E5? O E5 é o aviso de erro de sobretemperatura. E assim, o ideal seria ele instalar o controlador de carga dele num lugar ventilado, no local que tenha circulação de ar para que essa temperatura não suba muito. Mas como ele não tem uma outra opção, a gente recomendou sim que ele colocasse os coolers e verificasse o que ia acontecer, ok? Então, pessoal, esse foi o Alessandra Responde dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. E quando tiverem dúvida, deixa sua perguntinha aqui que nós vamos correr atrás para ajudar você nas suas questões com sistemas off-grid. Um grande beijo, te vejo no próximo episódio.